te contar. Desenhistas Alan e Rodrigo. Oi, tudo bem? Olá. Oi, tudo bem? Como surgiu essa ideia de vocês fazerem gibis assim? Porque antes de eu começar a escrever, eu já desenhava, então eu já nem lembro quando eu comecei com esse negócio. Mas assim, o que acontece? Como a gente, conheceu o Alan, a gente se conheceu na 4ª série, né? E a gente já desenhava, então isso vem de muito tempo, né? A gente vem desenhando porque aquela brincadeira de criança de desenhar, e a gente foi o cara que deu continuidade nesse negócio de continuar desenhando, né? Quanto tempo você leva pra fazer tipo um desenho assim, de bonequinho, sei lá? Bom, tem diferentes tipos de desenhos, né? Esses que vocês estão vendo é um desenho mais artístico, né? Demora muitas horas, em torno de 2, 4 horas para desenhar e finalizar isso. Agora o nosso desenho aqui que a gente faz para revista, ele é um pouco mais simples. A gente pega a folha em branco, desenha por quadrinho, faz um quadrinho, uma ação, faz outra. Eu demoro em torno de umas 2 horas para fazer uma página assim pro gibi. Depende do capricho também. Né? Depende do capricho. Depende do cara. E qual foi o primeiro gibi que você assim Que a gente fez? É. Assim, no começo, que a gente começou a desenhar, com a idade de vocês, assim, a gente fazia nossos gibi no caderno. De palitinho. A gente não sabia desenhar bem, desenhava bem palitinho, bem simples. E daí eu tinha um personagem que eu desenhava e o Rodrigo tinha outro. Daí a gente foi evoluindo, cada um foi fazendo seus personagens, a gente ia desenhando. Chegou até no ensino médio, a gente continuou fazendo gibi, né? Continuou fazendo gibi. E daí, quando o Rodrigo tinha um personagem chamado Olhos Noturnos, e eu tinha o Anjo da Guarda. Daí acabou que a gente cresceu, nossos colegas, eles acompanhavam a revista, eles liam o gibi, né? E eles sempre queriam saber como é que acontecia as histórias e tal. E daí quando a gente saiu da escola, que a gente se formou, a gente não tinha mais ninguém pra ler nosso gibi, né? Então a gente ficou meio assim, o que a gente vai fazer agora? Vamos parar de desenhar? A gente, não, vamos pegar os 2 personagens e transformar num só. Porque meu personagem, ele tinha uma história muito forte, assim, que ele tinha muita vida social, né? Ele tinha a menina que ele gostava e tudo, e era muito pouca ação, né? O pessoal dizia, nossa, teu gibi parece a Malhação, não tem luta. Era uma novelinha, né? A história do Alan era uma novelinha. E o gibi do Rodrigo era o oposto. Ele tinha pouca história da vida do personagem e muita ação, muita ação. Daí a gente diz, vamos fundir, vamos fazer um personagem misturando o melhor dos dois, que depois a gente faz, nem que seja pra gente mesmo. Daí a gente começou a fazer. Eu não tinha esse dom que o Alan tem para fazer romance. O Alan desenhava na história em quadrinho romance, todo mundo queria ver assim na história do Alan. O que queria ver? Ninguém queria ver como o personagem do Alan ia salvar o mundo ou salvar a cidade. Não, eu queria ver se ele ia ficar com a gatinha. Isso que queria ver. Agora, na minha história, o que era? A minha história era a história de ação, a história de aventura. Então o pessoal queria ver, queria ler aquela história, tipo, né, ficava emocionado de ver como é que será que o cara vai resolver a situação, vai resolver o crime e tal, né? Então a minha história era muito mais policial. E a do Alan era um romance. Então o que a gente fez? A gente juntou esse negócio para deixar um personagem muito mais completo. E como o Alan falou, o personagem dele era o Anjo da Guarda e o meu Olhos Noturnos, a gente juntou e fez o Anjo Urbano, porque Olhos da Guarda, o Anjo Noturno, fica muito estranho. Então a gente elaborou o nome também, né? Então foi essas coisas que algumas mudanças que a gente fez no personagem, né? E alguns, né, dos nossos leitores de caderno, de colega, achavam nossas histórias solos melhores, né? Mas é que tudo é uma questão de público, porque eram públicos diferentes que gostavam de ver o romance que o Alan desenhava e a aventura que eu desenhava, né? Então acabou agregando e melhorando o trabalho, né? Isso acabou profissionalizando mais o trabalho. É verdade que as pessoas até fora do Brasil pedem as revistas, assim? Olha, o que acontece? Como a gente, né, o nosso uma forma de divulgação é a internet, né? E a internet não tem fronteiras, então a gente, né, divulga na internet, em blogs, em sites, né? E as pessoas têm uma demanda, né? Uma vez eu até fiquei admirado porque veio uma pessoa do Japão, ela mandou um e-mail, eu tive que botar lá no Google Translator, que estava pedindo uma revista porque se interessou pelo material e queria ler, né? E aí eu fiquei, tipo,
beleza, né? Vou mandar, né? Não sei como é que essa pessoa vai ler depois, né? Mas eu mandei até pro Japão uma revista, né? A gente tem bastante demanda pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente tem demanda, a gente, né, já vende bastante, né, revistas, né, isso, né, questão de Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente participa de algumas feiras de animes, feiras de HQ, pra gente divulgar o nosso trabalho também. Tá? Então a gente, né, acaba se tornando conhecido porque, como a gente participa disso, e acaba conhecendo todos os desenhistas desse negócio, né? Vocês gostam de fazer o que assim pra se divertir? Vocês desenham? Sim. A gente desenha, tipo, na aula às vezes. Na aula? Não, sim. Tá igual a gente. Como A gente começou assim e não parou até hoje. Termina um exercício, daí, tipo, a gente é uma das primeiras a terminar. Que legal. Bom, daí a professora não deu nenhuma coisa, porque ninguém ainda terminou. E daí fica desenhando assim, sabe? A gente começou muito gibi atrás das provas também. Eu desenho, eu tenho uma régua. Terminava. Posso desenhar atrás da prova? bonequinha. Posso fazer um desenho atrás da prova? Pode. Uma vez um professor botou na prova assim, que lindo! É só o teu futuro! Mas nós ia bem no colégio, nós ia bem no colégio, e botava os professores assim, para o meu querido professor, a gente botava um desenho pra ele. Se a nota não fosse muito boa, de repente o desenho pesava um pouco, né? Dá uma equilibrada. Mas dava tempo pra desenhar atrás da prova, então era que a gente terminava fazer a prova, né? Sim. E criar do nada eu acho muito mais fácil. E a gente aprendeu a desenhar copiando, né? A gente aprendeu assim, nosso traço é bem oriental, porque a gente era criança e assistia Cavaleiros do Zodíaco, que é um desenho que todo mundo tem um nariz bicudo, um olho grande, e a gente aprendeu a desenhar desse jeito. E o corpo a gente aprendeu mais ou menos copiando o gibi do Homem-Aranha. Eu desenhava os... Nossos gibi era tudo copiado dos primeiros. Assim. Eu desenhava por causa que eu assistia bastante desenho do Batman, aí o Alan ficava dizendo que eu tinha um desenho com cara de pera. Eu tinha um cara de pera, até hoje ele me usou com esse negócio. Não é cara de pera, tá de perfil, não é cara de pera. Essas histórias assim que vocês escrevem no gibi, é histórias da vida real, assim? Baseado na vida real ou é assim, histórias que vocês inventam? Olha, meninas, é o seguinte, quando eu era criança eu tinha um sonho. Eu queria ser um super-herói. Eu queria salvar o mundo. Tanto é que eu estudei, né, na faculdade sobre coisas de meio ambiente para poder salvar o mundo. E a gente desenhava a história em quadrinho porque, tipo, o sonho que a gente queria ter de poder ajudar as pessoas, né? E muitas coisas que tem na história realmente são o que aconteceu com nós mesmos, né? Muitas coisas aconteceram com nós mesmos. Tanto é que a própria história do Anjo Urbano, a origem dele que fala, né, sobre o que aconteceu com o irmão dele, coisa assim, né? Mas o que aconteceu dele é porque realmente eu tive um irmão que aconteceu alguma coisa bem parecida com ele, né? Então muitas coisas que a gente desenha na revista do Anjo Urbano são coisas que aconteceram com nossas vidas mesmo. Né? Aquilo aconteceu com nós, mas isso aqui a gente tem que registrar, isso aqui a gente não pode deixar passar em branco. Tanto coisas boas como coisas ruins. Né? E como a gente tratou isso e como a gente conviveu com isso, né? E a gente bota esse drama do dia a dia, né, no próprio Anjo Urbano. Então, uma das coisas que a maioria dos nossos leitores acham legal do Anjo Urbano, as pessoas dizem, não, mas isso aqui as pessoas se identificam muito, porque como a gente bota nossa história, nossa própria vida, né, não é uma coisa tão fictícia, sabe, tão imaginária, é uma coisa que todo mundo é sujeito a passar por essas novas coisas, né, então muitas vezes a gente usa mesmo as suas próprias experiências, né? Faz as mesmas experiências. E todo mundo que escreve alguma coisa é uma forma de tu desabafar, assim, né? Tu vê algo que é errado, como a gente fez uma tirinha que era sobre as drogas, né? Sobre o crack, mas era uma crítica social porque a pessoa comprava algo roubado, né? Então o personagem era oferecido algo roubado para ele e ele não queria comprar, né? Mas para ajudar o amigo ele deu o dinheiro. E o dinheiro dele ele achou lá na casa do criminoso que ele foi prender. Então ele vê a consequência das coisas. Então a gente fazia essa crítica para as pessoas mostrarem, assim, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar expondo a nossa ideia. E a revista ela é baseada assim, na nossa vida. Até o irmão do personagem ali, ele morre, né? O irmão do Rodrigo faleceu num acidente de carro, né? Na história seria um assassinato.
mas são todas situações que a gente adapta para a revista, assim, da nossa experiência, da nossa vivência. E a única coisa fantasiosa é os poderes dele. Mas ele sempre tentou fazer poderes bem plausíveis, assim, né? Ele é um cara que ele não é o super-homem, ele não sai voando, ele não faz nada tão fantástico assim. É um cara que botou uma roupa de surf, uma jaqueta, fez uma máscara de pano, botou na cara, e ele só tem uma força um pouco maior que a dos outros e uma capacidade atlética, e ele se recupera mais rápido de ferimentos. Fora isso, ele é uma pessoa normal. Então tu olha e tu diz, bah, qualquer um pode fazer o que esse cara faz, sabe? E inicialmente o Anjo Urbano, né, na história dele, ele não é um herói. Ele colocou, né, essa roupa de super-herói para fazer o mal. Né? E como as consequências daquilo que ele fez, as atitudes dele, acabou causando mais mal do que bem. Então o que acontece? Ele continua sendo o personagem como Anjo Urbano, como o super-herói Anjo Urbano, para poder não compensar as coisas, mas para que o mal que aconteceu na vida dele não se repetisse para outras pessoas, né? Porque ele sabe como é ter a dor de perder um ente querido, a dor de um familiar, né? Por causa de próprio egoísmo, né? Então essa é uma das ideias do Anjo Urbano. Uma vez a gente também fez uma história sobre o racismo, né? E nessa história sobre o racismo, o Anjo Urbano comete um ato racista. Né? A história que começa aqui, o Anjo Urbano, ele bate no negro, né? E deixa o branco fugir, com a ideia de que o negro é sempre o vilão, né? Só que, na verdade, o negro era um policial. E aí o que acontece? A ideia é que nós também, muitas vezes como sociedade, nós somos hipócritas, porque a gente fala muito sobre racismo, mas a gente tem aquele pensamento, sabe? Que a gente tenta combater isso também. Então a ideia é de você não julgar pelas aparências, né? Então, entre essas coisas, né? A história do Anjo Urbano, ela tem muito mais fins educativos do que entretenimento. Eu vi no jornal que vocês têm uma missão. Conta pra nós, que missão é essa? Bom, a missão é o seguinte, o que acontece? Né? Hoje em dia no Brasil é muito difícil a divulgação do trabalho do quadrinista, né? Da história em quadrinho. Então o que acontece? Nós se juntamos com mais 20 outros autores de super-heróis, né? Que fazem revistas em quadrinhos também independente, né? E a gente está junto com o Catarse, né? Que é um site que ele é de patrocínio, né, que é um site de projetos, que ele busca patrocínios para a gente poder fazer esse negócio sair do papel, e a gente vai fazer a divulgação para todo o país. Né? Então esses outros personagens são do país inteiro. Então a gente tem, né, colegas lá do Rio de Janeiro, São Paulo, o Ceará, a gente tem o pessoal do Acre, né, que está junto com nós, que vai ajudar a gente a divulgar nossos trabalhos em todo o país, e a gente, além de a gente está divulgando o nosso personagem, a gente ajuda a divulgar o personagem deles. Porque durante muito tempo as pessoas, né, acreditavam que não existia super-herói brasileiro. Então a gente está aqui para provar que isso não é totalmente verdade, né, nesse quesito. Procura no Google lá pelo Catarse, para encontrar o site, ele tem um cantinho ali de busca, tu escreve a ordem, e tu vai encontrar o projeto, daí você pode apoiar com vários valores. Acho que o mínimo é R$25, e daí tu recebe a revista em casa, né? E tem vários pacotes aí, tem pacotes de diversos valores que tu recebe a revista, recebe prêmios, recebe a revista do Anjo Urbano, recebe a revista de outros personagens para tu conhecer. A gente pede que o pessoal esteja apoiando aí, que tem só uns 30 dias ainda para poder aproveitar. Ok. Enquanto a gente estava fazendo essa entrevista, eles fizeram os desenhos. Já terminou? E agora eles vão mostrar. Primeiro do Alan. Então, enquanto a gente conversava aqui, eu fiz, né, botei rapidamente aqui o Anjo Urbano, acompanhado dessas duas meninas lindas aqui, Raíssa e Larissa. Ficaram muito altas, né? Mas é uma caricatura. Depois vocês vão pintar e vocês me mostram como é que ficou, que eu vou deixar pra vocês aí de presente. Tá? Vamos olhar. Calma, faltou uma coisinha aqui. Assina. Quer fazer? Ah, tá. Assina, né? Com certeza. Vai assinar você primeiro. E botar a data, né? Uhum. E agora, o do Rodrigo. Bom, o desenho é um personagem antigo, né? O personagem que originou, então, o Anjo Urbano, né? Que era o Olhos Noturnos, como a gente comentou, né? Então, fazia tempo que eu não desenhava ele, né? Também pra matar a saudade, né? Fazia muito tempo que eu não fazia esse desenho. E aí, nada melhor do que fazer o desenho onde surgiu todo o projeto, né? Então, eu fiz esse desenho aqui. Que também vou deixar para vocês aí, colorir ele da melhor forma possível, né? Porque colorir não é meu forte.
E, tipo, pra saber, eu sou melhor, sabe, em desenhos, tipo, esfumaçado. Eu sou melhor. Mais, vamos dizer, palito. Não que ela desenhe palito, mas... Não, mas... Não, ela não desenha fumaça, assim, no rosto. Ela não desenha aquele nariz mais, assim... Vamos dizer... Enfim, eu desenho mais em quadrinho mesmo, vamos chamar assim. Legal. Então, muito obrigada. Espero ver vocês de novo. Parabéns, né? Parabéns. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de estar aí falando do projeto aí, agradece o convite e queria também parabenizar vocês pelo programa de vocês, pela carreira aí musical, pelo sucesso. Desejar muito sucesso para vocês e que a gente possa voltar aí outra hora aí com a revista impressa aí para presentear vocês, para conversar mais. E com mais desenhos. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, menino. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.